Que seja hoje um dia de estudo, mas também de cura, né? Essa casa tem muito de cura, né? Uma cura muito especial. Que eu possa ser o veículo aqui de estudo, mais da espiritualidade que guia essa casa do que eu mesmo. Eu acho que quando a gente está preparando a palestra, a gente recebe algumas informações, e eu acho que, principalmente hoje, depois de eu ter estudado, aconteceram algumas coisas, né, alguns acontecimentos que serviram de estudo. Deixa eu dar um golinho. Os trabalhadores da última hora. Se a gente analisa de forma material, é bem difícil, né, de entender isso que está escrito aqui. E talvez eu fico pensando, né, hoje com o entendimento do Espiritismo, fica um pouco mais fácil da gente entender esse ensinamento de Jesus. Mas imaginem naquela época o que era explicar isso. Nós temos conhecimento a partir do Espiritismo, né, de vidas passadas, de vidas futuras, né, do que nos espera no futuro, ação e reação, tudo que a gente aprende aqui em vários estudos, mas naquela época eles não tinham. Então imagino que era muito difícil compreender esse ensinamento de Jesus. Então, trabalhadores da última hora. Então todos, os que trabalharam menos e os que trabalharam mais, todos eles tinham direito ao mesmo pagamento. Aqui falou jornal, né? Estranho falar jornal, né? Ao mesmo pagamento. Por que todos receberam o mesmo pagamento? Porque todos estavam à disposição para o trabalho. O que o Evangelho deixa muito claro aqui é que todos aqueles trabalhadores queriam trabalhar. Então, quando passou a primeira vez, o mordomo, né, o encarregado ali dos trabalhos, ele encontrou algumas pessoas e algumas ou não ouviram, sei lá o que estavam fazendo, não estavam ali naquele momento. Ele chamou todos aqueles. Passou mais um momento, chamou outros e outros, até chegar aos últimos. Então todos estavam à disposição. O que ele deixa bem claro aqui é que os trabalhadores não estavam com preguiça de trabalhar, não tinham má vontade de trabalhar. Então todos deveriam receber também a paga da mesma forma. Então, ele fala, inclusive, que aqueles que estavam com preguiça, que não aceitaram o chamado, que o pagamento deles é o da preguiça. A gente pode entender que talvez isso seja... Eles estavam chamando, nessa parábola, né? Está sendo dito que estamos sendo chamados para o trabalho. O trabalho, a gente sabe que pelos nossos conhecimentos, é um trabalho que faz a gente evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, nos aproxima de Deus. Então o pagamento da preguiça é simplesmente o estacionar, deixar de evoluir, deixar de avançar. Esse é o pagamento. Deus não puniu eles pela preguiça, eles mesmos se deram o pagamento da preguiça, que é o não sair do lugar. O maior prejudicado são eles mesmos. Então, parar na fila. E tem aqueles também que ele fala que perderam o tempo de trabalhar fazendo estrepolias. Estrepolias parece coisa de criança, né? Estava ali fazendo bagunça. Mas aí ele deixa claro aqui que são as violências contra os semelhantes, né? Deixaram de trabalhar para praticar violência contra os semelhantes. Blasfemar contra Deus, perturbar famílias, arruinar homens de fé, enganar os inocentes. Isso foi escrito, foi um ensinamento de Jesus. O ensinamento aqui do nosso Evangelho foi psicografado em 1863. E hoje ainda existem pessoas que fazem tudo isso aqui. Existem os trabalhadores ali que não querem trabalhar, que são chamados, mas não querem ir ao trabalho. E a gente sabe os vários exemplos que a gente tem aqui, de pessoas que praticam tudo isso que está aqui. As violências, enganar, mentir, né, praticar mesmo violências físicas. Hoje a gente fala muito de violência moral, né, e vários outros tipos.
Mas é interessante uma coisa que ele fala aqui no Evangelho: vá, aprende a trabalhar novamente, que eu venho te buscar. Então, assim, existe uma chance ainda de se ligar no que está acontecendo, nos erros que está cometendo e voltar para o trabalho. Então ele fala aqui de reaprender a trabalhar. Então quer dizer que já sabia trabalhar. Já existia aí uma pista, né, do que era trabalhar. Então, se você está reaprendendo é porque você desaprendeu, né? Então, ou seja, você sabia que existia um caminho a ser seguido, mas você se desviou pelos mais diversos motivos. Ou pela preguiça, ou pela maldade, pelos vícios, e tantas outras coisas. E eu, quando estava preparando esse estudo, me veio uma coisa assim que eu acho que deve ser aqui da espiritualidade daqui dessa casa. Eu falo aqui que eu quero falar o que a espiritualidade manda a gente falar. Mas eles, para tornar isso mais fácil para a gente que é meio surdinho espiritualmente, então às vezes eles acessam alguns arquivos da nossa mente. Uma coisa que eu gosto muito é de pão, né? Por dois motivos. Um, que eu sou um trabalhador metalúrgico, então a gente se chama de companheiro. Companheiro é aquele que divide o pão, né? É isso. Se a gente for traduzir, o Mário Sérgio Cortella fala que é isso. Companheiro é aquele que divide o pão. Mas também a questão do pão, ela é muito interessante por todo o processo. Eu gosto muito de fazer pão. Minha esposa sabe disso. Pão é gostoso, hein? Pão de abóbora é gostoso. E se a gente for pensar, o pão, existem várias formas de fazer, mas existem algumas coisas básicas, né? Farinha, sal, ovo, né? O fermento. Mas imagine que quando a gente começou a fazer essa mistura toda, a gente não conhecia o fermento. Aí a gente ia lá, misturava os ingredientes, colocava para assar e ficava um pão mais durinho, né? Tem até um amigo que ele é terapeuta holístico, um pouco místico, né? E eles faziam umas experiências de fazer o pão realmente sem fermento por querer. E eles impunham as mãos, né, como se estivesse aplicando um passo naquele pão, cada um fazia no seu pão, e cada pão crescia de uma forma diferente. Ficava tudo durinho, mas tinha uns que ficavam menos durinhos e outros mais durinhos. Era interessante, né, o poder que a gente tem. Ali era testar a nossa capacidade de magnetização, né? Então é bem interessante. Mas aí nos ensinaram a usar o fermento. Alguém descobriu que se colocasse o fermento naquela mistura, o pão crescia. Mas não é de qualquer forma. Você tem que respeitar os tempos. Você tem que saber usar a medida certa dos ingredientes, coloca o fermento, sova, deixa descansar a massa. Tem que esperar, ter paciência. Vai lá fazer outra coisa, depois de um tempo volta, sova mais um pouco, reparte, molda o pão da forma que quer, deixa descansar mais um pouco, depois é que vai colocar no forno. Por que eles quiseram me dizer isso? Porque o fermento que eles queriam dizer para mim era o amor. O amor que a gente tem que colocar nesse ingrediente das obras que a gente faz. O amor é que faz crescer, o amor é que faz a gente crescer. Esse é o segredo, esse é o fermento, né, que nos faz expandir em consciência, em evolução moral, espiritual. É isso. Só que às vezes a gente desconhece o fermento, depois a gente conhece, mas a gente ignora. Depois, apesar de não ignorar, a gente não quer usar mesmo, né? Decide que não quer usar, pelos mais diversos motivos, traumas, coisas que acontecem na nossa vida. E às vezes a gente também usa errado, né? Existe a possibilidade também de usar errado. O fermento aqui, dentro dessa lição, eu fiz uma associação, a gente pode entender que existiram vários trabalhadores da primeira hora, que aqui é dito no nosso Evangelho. Quem eram esses primeiros trabalhadores que foram chamados e aceitaram o trabalho? A gente pode pensar em Moisés. Se a gente for fazer uma abrangência maior das religiões, inclusive alguns até o nosso Evangelho cita, a gente pode pensar em Confúcio, a gente pode pensar nos Budas,
A gente pode pensar em Platão, em Sócrates, em vários outros, os profetas, vários que vieram antes de Jesus. Depois a gente pensa em Jesus, depois a gente pensa naqueles que vieram, pensando que aqueles que vieram antes de Jesus, Jesus é o governador do nosso planeta. Existia um dedinho ali de Jesus para influenciar aqueles homens, assim, os precursores dele. E depois da vinda dele, nós tivemos mártires, nós tivemos mártires cristãos, né? Nós tivemos Mohammed, nós tivemos filósofos, sábios, e por último agora os espíritas, né? É o nosso tempo agora. Os espíritas existem há pouco tempo. A mediunidade existe desde todo sempre. Moisés era um grande médium. Moisés não falou diretamente com Deus, é assim que fala o nosso evangelho, os nossos estudos. Ele era simplesmente um médium e a espiritualidade elevada falava com ele. A mediunidade já existia. Mas a sistematização disso, de uma forma mais didática, né, foi a partir de Kardec e da Sociedade Espírita. Então nós criamos a partir de conhecimentos anteriores. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós fomos chamados na última hora, estamos aprendendo com aqueles que já estavam ali no trabalho, na vinha, todos esses que eu falei, e que trouxeram esse fermento para a gente. Então, tudo isso que eu falei de não saber que existia, depois de saber que existe, mas ignorar, não querer usar, começar a usar, mas usar errado. Então a gente nunca começa do nada. Existe um processo e a gente tem que respeitar. Então, assim como a gente tem que respeitar o processo do pão, se simplesmente colocar o fermento no pão e botar no forno, não vai dar certo. Tem que esperar esse tempo. Então, às vezes, até a forma da gente usar esse amor não é do tempo que a gente quer. A gente tem que ter indulgência, às vezes, com as pessoas que nos rodeiam. Ou seja, a gente tem que respeitar a evolução espiritual, o conhecimento, a maturidade espiritual de cada um. Por mais que a gente tenha amor por uma determinada pessoa, quem disse que ela tem condições de absorver isso? De passar pelas transformações que a gente quer no tempo que a gente quer. Existe um tempo, a gente tem que saber esperar o tempo de crescer. Até que a gente possa colocar no forno o nosso pãozinho tão querido. E aí ele cresce. A gente tem que respeitar esse tempo. Nós temos um tempo, a gente demorou muito. Nós somos trabalhadores da última hora. Tantos vieram antes de nós. Quantas encarnações nós tivemos? Só depois de Jesus até hoje. Mas a gente estava aqui nesse planeta bem antes disso. Então, quantas encarnações a gente teve? Só o ensinamento de Cristo, quantas vezes a gente aprendeu? Até saber usar. A gente está aprendendo a usar ainda. Inclusive nós espíritas. Então a gente foi agregando, né, conhecimentos, agregando. Então os espíritas eles aprenderam com os antecessores. Não foi do nada. Se a gente pensar em Santo Agostinho foi um grande influenciador, né, um reformador da Igreja Católica. Mas antes de ser católico, ele era maniqueísta. E era meio tortinho na vida, sabe? Aprontou bastante. Quem estudar a própria história de Santo Agostinho, contada por ele mesmo, vai ver que era bem difícil. A mãe dele tentava conduzir ele para um bom caminho, demorou muito, até que ele se converteu, né? Foi um grande reformador, e depois de desencarnado, ele foi um grande influenciador do espiritismo. Deu muitas contribuições. Mas ele não aprendeu do nada, né? Olha o caminho que ele seguiu. Ele também é um trabalhador da última hora. Ele despertou muito antes de nós. Mas também foi no tempo dele. Era atrasado já, né? Mas foi antes de nós. Então a gente aprende com ele também. Algo que está bem escrito aqui, eu vou até ler para vocês aqui no nosso Evangelho. Ele fala o seguinte: os trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Então tudo que a gente faz nunca é no individual. A gente nasceu para viver em sociedade. Nosso planejamento reencarnatório não foi do indivíduo, foi do coletivo.
Várias pessoas vieram antes de nós, e nós viemos nesse momento por conta dos que virão depois. Então todos, nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente no trabalho, todos são peças de uma história que foi escrita antes da gente nascer. Tudo é necessário, mesmo aqueles indesejáveis. E a gente é indesejável na vida de algumas pessoas. Nós também somos indesejados. Então existiram vários homens de gênio, então, como eu disse, vários profetas, pensadores, sábios, filósofos, inventores, né? Pesquisadores. Então, de tempos em tempos, esses homens surgem para alavancar a evolução da humanidade. E o que diz aqui, eu achei bem interessante, esse capítulo aqui eu nunca estudei, tá? Nunca apresentei, aliás, né? A gente faz no Evangelho no Lar, mas eu nunca apresentei ele em nenhum estudo. É a primeira vez. Mas eu achei bem interessante que ele diz que mesmo alguns homens de gênio que vieram antes de nós, alguns influenciadores do progresso da humanidade, todos os ensinamentos que a gente tem hoje, nossos antecessores, eles renascem agora com mais conhecimentos. Isso aqui foi falado em 1863, então quer dizer que nasceram alguns aí, e alguns ainda vão nascer. Né? Olha que interessante. Então aqueles que já eram importantes, que já nos influenciaram no passado, vão renascer com mais conhecimentos agregados, diferentes, aperfeiçoados, aí com upgrade. E que o salário deles será proporcional ao mérito da obra. Então, embora é interessante, porque ele fala aqui que o pagamento é igual para todos, né? Mas aqui ele fala uma coisinha diferente, né? Que o pagamento é de acordo com o mérito da obra. Só que a gente tem que entender também que quando a gente fala de espíritos que têm um trabalho maior, eles também assumem trabalhos maiores. Mas eles já saíram da inércia, né? Até estava vendo um vídeo esses dias na internet, que era uma mulher lá empurrando uma roda gigante, acho que aquelas provas de vários obstáculos e tal. E era uma mulher forte assim, mas ela não conseguia empurrar aquela roda, né? Então, de repente, ela tentou empurrar de tudo quanto é jeito e não conseguiu. De repente, ela ficou de costas e usou a força das pernas. Aí deu, porque nas pernas a gente tem mais força. Aí começou a rodar tal, aí depois disso foi com facilidade. Né? Então, para começar o trabalho é difícil, mas depois que já está andando é mais fácil. Então, embora o trabalho desses homens é mais difícil, né, é um prêmio para eles. Está desenvolvendo esse trabalho mais difícil porque o pagamento da evolução espiritual e o direito de pertencer a mundos mais evoluídos é um grande pagamento. Né? Somente o direito de permanecer no mundo de regeneração ou até avançar para mundos superiores à regeneração é um grande pagamento. Então, a gente nunca começa do nada, a gente sempre... Tudo que a gente faz, mesmo que a gente entra num processo de estacionar, a gente tem preguiça para o trabalho. Mas a gente nunca começa do zero. A gente sempre começa de onde a gente parou. A gente tem esse direito de começar de onde a gente parou. Eu sempre falo que é igual joguinho de videogame, né? Para quem joga videogame ou viu o filho jogando, né? Quando você perde lá, você não começa lá do começo do jogo, você começa de onde você parou. A nossa vida é igual. Então, todos os conhecimentos que a gente adquiriu, a gente vai usar no futuro. Então, nada se perde, né? Então, tudo é uma continuação. E aí ele fala aqui, ele dá uma missãozinha pra gente, espíritas, né? Especificamente pra gente espírita. Ide e pregai. Para todos nós. Não é só eu que estou falando aqui, ou quem fez a oração antes de mim, quem vai fazer depois. Está dizendo que para nós, ide e pregai. E aí ele frisa, né, que são sobre as verdades da vida futura, esses conhecimentos que a gente tem, que torna a vida mais fácil a partir do momento que você tem conhecimento do que vai acontecer depois e das consequências do que você fez no passado, que repercutem no futuro. Sobre a questão das iniquidades, das injustiças que nós praticamos, que tudo tem uma consequência para nós mesmos. Né? Nós podemos atrapalhar aqui essa passagem para o mundo de regeneração. Vai passar, já era para ter acontecido. Mas talvez a gente tenha atrapalhado um pouquinho. Então, e o conhecimento também do mundo de regeneração.
Aqui ele diz o seguinte: vossas línguas se soltarão. Ele está falando aqui sobre ide e pregai. Vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, que as populações atentas receberão com alegria suas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. O Espírito de Deus vos guia. Hoje, eu estava conversando com um amigo, é isso que eu estou dizendo aqui para vocês, que no dia da palestra, na semana, parece que acontecem algumas coisas aí que é para a gente falar aqui. Eu estava conversando com um amigo que eu cheguei alguns dias, dentro da empresa tem um espacinho que o pessoal conquistou, que é uma igreja. E se reúnem lá vários cristãos, de vários segmentos, inclusive eu sou espírita, mas eles deixam eu entrar, não tem problema nenhum. Nunca falei lá na frente, por enquanto, mas eles me deixam entrar, fazem oração por mim, é muito forte. Para quem tem um pouco de mediunidade, sente um pouco das energias, é muito forte. Tão forte quanto que a gente vai ver aqui daqui a pouco. E um desses rapazes ali que trabalha do meu lado, ele estava contando, ele falou assim, pô, Nelson, eu apresentei lá, a gente tinha um jornalzinho, hoje é o Dia Mundial de Valorização da Vida, né, de prevenção ao suicídio. E estava até procurando uma camiseta amarela antes de vir para cá, mas não achei. É essa aqui mesmo. Mas hoje é o Setembro Amarelo, né? Esse mês é o Setembro Amarelo, e hoje, dia 10, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio ou de Valorização da Vida. E ele me contava justamente sobre isso. Eu entreguei um jornalzinho que falava sobre isso, e ele falou, tem uma história interessante aí que aconteceu. Um colega nosso lá, que faz a oração lá, que prega, ele estava no banco, e ele viu um cara todo tatuado, meio cabisbaixo, com uma fisionomia meio esquisita. E ele ouviu uma voz falando, fala com ele. Ele falou, mas eu não conheço o cara, eu vou falar. Mas a voz ficou insistindo, né? Aí ele falou, chegou junto do rapaz lá, falou, desculpa, eu não te conheço. Mas Deus mandou eu falar que o seu projeto ainda não começou. Ainda vai acontecer, não desiste. Aí o cara começou a chorar, abraçou ele e falou, eu estava pensando em suicídio. Você falou na hora certa. Aí esse rapaz começou a frequentar a igreja agora. Então, assim, o que ele está falando aqui, né, no nosso evangelho? Não interessa se você sabe falar, se você não sabe. Escuta, tenta escutar. Nosso mentor está do nosso lado desde o dia que a gente nasceu. Vou fazer um estudo aqui. A espiritualidade da Aparecida Castelli vai lá na minha casa, no meu trabalho, onde eu estou, dirigindo. Vai falar comigo, vai me influenciar. O tempo todo. Aonde você estiver. Então a gente tem que procurar ficar atento. E quando a gente fica atento e a gente se coloca à disposição, trabalhadores da última hora, quando a gente se coloca à disposição para quando o trabalho chega, não interessa que você não sabe trabalhar. Você vai saber, não vai nem saber como você está fazendo, mas vai fazer. Então a gente tem que se colocar à disposição. Esse amor que a gente tem que ter pela humanidade, a gente quer que o mundo evolua. A gente fica revoltado com um monte de coisa que acontece no nosso planeta. Inclusive com o que fazem com o nosso planeta, que a gente está sentindo muito agora, né? Minha mãe, tadinha, está lá sofrendo lá no interior, lá, além do calor, aquela fumaça danada. Quando chove, dá graças a Deus que consegue respirar. Então, apesar da gente ficar triste, né, com as coisas que a gente vê, mas a gente tem que influenciar, a gente tem que se colocar como um trabalhador. E tentar chamar mais, através das nossas palavras, chamar mais gente para trabalhar. Porque se a gente trabalhar sozinho, fica difícil de empurrar tudo isso, né? Mas junto a gente consegue. Fica mais fácil. Aí imagina, né, se a gente for pensar, né? Aqueles trabalhadores que vieram primeiro, estavam lá, o trabalho estava pesado, eles estavam sozinhos. Aí veio mais gente, aí veio mais gente. Se a gente for pensar dessa forma, a hora que juntou um monte de gente, não estou nem ligando se o cara vai ganhar mais ou menos que eu. O importante é que tá mais fácil agora, né? Com mais gente unida. Né? Então é isso. O Espírito de Deus nos guia. Ele fala uma coisa interessante aqui também, que no futuro, nesses mundos futuros que a gente imagina, e que Santo Agostinho até nos fala, né?
das muitas moradas e de como que são os planetas superiores ao nosso, ele fala que um dia tudo isso que a gente vê, que nos revolta, as injustiças, as iniquidades, as violências que a gente vê, tudo isso vai soar como se fosse uma lenda. Os nossos descendentes, eles vão falar, mas será que isso aconteceu mesmo? Né? Da mesma forma como a gente fala lá que a gente usava lá fita cassete para gravar dado de computador, né? Depois veio disquete, eles nem sabem o que é isso. Né? Ainda tem gente que usa toca-disco, né? Mas assim como essas coisas são extremamente ultrapassadas, isso que a gente pratica hoje e que a gente sofre hoje vai ser uma coisa que não se pode nem imaginar. Aí a gente vai visitar o planeta lá, que é inferior ao nosso, e falar, nossa, vamos lá, ó, estudar, né? A gente vai ser extraterrestre indo visitar um planeta lá inferior ao nosso. A ver como que esses caras fazem isso ainda. Acho que está sendo estudado. Ele também fala aqui sobre existem os trabalhadores da última hora. A gente passou, a gente acordou, foi lá, se colocou à disposição para o trabalho e foi trabalhar. Legal, a gente aceitou o convite para o trabalho. Começou bem, se destacou. O dono lá da vinha, impressionado com o nosso trabalho, elogia. A gente recebe aplausos. E aí acontece o que existe a precaução lá no livro dos médiuns. Guia dos evocadores, né? O livro dos médiuns. O livro dos médiuns, ele mais ensina a gente a não cair nos erros do que a evocar espírito, né? A tomar cuidado com a gente mesmo. Então o que ele fala aqui é para a gente tomar cuidado. Quando a gente se coloca à disposição como trabalhador, a hora que o orgulho vem, por conta da potência que a gente acaba descobrindo que tem, a gente cai. Então, a gente tem que entender, aliás, esse trabalhador aí que eu conversei, que falou da questão do suicídio, ele estava operando uma máquina, aí até a gente estava fazendo uma reflexão, né? Ele tá, ferramenteiro, né? Que está mexendo com a turbininha. Aí a gente fez uma reflexão, né? A gente é igual essa turbininha aí, né? Ela é uma ferramenta independente de eu usar ela ou não. Mas ela só tem alguma serventia a partir do momento que eu coloco a minha inteligência e uso para realizar um trabalho. A gente também. Quando a gente acerta, quando a gente faz as coisas, é muito mais Deus, é uma inteligência suprema que está por trás da gente, comandando a gente, do que a gente mesmo. A gente se coloca à disposição. E a gente está atrasado. A gente é trabalhador da última hora. Muitos vieram antes da gente. A gente dá um trabalho danado para o nosso mentor espiritual ainda. Deixa ele bem forte, né? No trabalho que ele tem. Então a gente é apenas ferramenta. Então tomar cuidado com o nosso orgulho. Né? Então nos guiar aqui pela pergunta 886 lá do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios e perdão das ofensas. Esse é um guia para saber se a gente está trabalhando certo ou não. E quando a gente pensar nesses 3 itens, a gente tem que pensar também isso para a gente. Que a gente também tem que ser benevolente para nós mesmos, indulgentes e perdoar. Porque com culpa também a gente trava, a gente estaciona. A gente não consegue trabalhar. Então isso é para a gente também. Para nós mesmos. Né? E também para o próximo. A irmã Sidufo, ela fala muito sobre se desconectar. Já vou terminar. Se desconectar do eu velho. No livro Reforma Íntima Sem Martírio. Então ela inclusive faz uma mentalização, igual a que a gente fez aqui no comecinho, para a gente se desconectar do homem velho, do eu velho. Justamente isso, para a gente praticar essa caridade com a gente mesmo. A partir do momento que a gente se desconecta disso que a gente foi, a gente consegue trabalhar na vinha que a gente é chamado, como está aqui no nosso Evangelho. Vamos pensar num ídolo nosso, o Paulo de Tarso. Ele era um perseguidor de cristãos. Era um judeu, doutor da lei, perseguia cristãos. Ele assistia à tortura, sentia prazer naquilo. Mas ele se desconectou daquilo, quando ele se conectou com Jesus, teve a revelação, e se transformou num dos maiores evangelizadores da história do cristianismo, a ponto de no desencarne dele ele ser recebido pelo próprio Jesus. Quem é recebido por Jesus no desencarne?
Ele foi. Então ele se desconectou do eu velho, ele era um trabalhador, praticava as violências aqui, ó. Eu falei, as estripulias, bem violentas, né? Se desconectou daquilo e se conectou com o trabalhador a serviço do Cristo. Então nós somos assim. A gente está se desconectando de tudo isso que a gente foi, para se conectar com esse eu, que vai ser muito bom, né, pra gente. A gente talvez tenhamos nos colocado à disposição para trabalhar todos juntos. Quem sabe depois de uma permanência do umbral, que a maioria de nós em algum momento passou, a gente não foi resgatado ali, alguém acreditou na gente, que a gente poderia ser resgatado dali porque a gente tinha alguma serventia. A gente foi levado para uma colônia espiritual, parecido lá que aparece no filme Nosso Lar 2. A gente fazia tudo parte de uma colônia espiritual, a gente reencarnou aqui, com o objetivo de se reencontrar. Pronto, já se reencontrou. Agora a gente precisa trabalhar da melhor forma possível. Utilizar esse fermento do amor sem erro, respeitando o tempo dos outros, o nosso, e crescendo pouco a pouco em consciência, inteligência, em amor ao próximo e a nós mesmos. Então, sempre acreditar que as ferramentas elas são dadas. Até minha esposa está aqui, eu vou dar o último exemplo aqui. Ela é terapeuta holística, em um determinado momento, atendendo uma pessoa que estava vivendo o luto da mãe, ela recebeu uma comunicação da mãe da pessoa dizendo que ela deveria distribuir rosas brancas. Olha aqui, né? Para os vizinhos. Ela deveria colocar lá no vaso, fazer a oração e ir distribuindo para os vizinhos. Eu não conheço os vizinhos, né? Mas vai conhecer, vai distribuir. E semelhante ao caso que eu falei aqui agora há pouco, uma dessas pessoas, desses vizinhos, que ela foi entregar a rosa, era uma pessoa que estava passando por um processo extremo de depressão, e aquela rosa salvou ela. Então, quando a gente se coloca à disposição, a gente acredita nos recados que o universo nos dá, a gente trabalha para o Cristo das formas mais simples. Olha isso, não precisou nem falar nada. Só tocou a campainha, falou bom dia e entregou uma rosa. Salvou a vida de uma pessoa. Então a gente é ferramenta. A gente tem que se colocar como ferramenta e não esquecer que a gente é apenas um canal, apenas uma ferramenta. Deixa o orgulho de lado, o ego. Não se menospreze, mas também não se enalteça, não se coloque no altar. A gente é uma ferramenta de Deus. Que Jesus seja o nosso Senhor, que nos chama para o trabalho, que a gente possa aceitar cada vez mais da forma mais consciente possível. Que a gente possa estudar e a gente possa se guiar pela caridade, da forma como o Espiritismo nos explica. Se conectando com o exemplo do Cristo, de Paulo de Tarso e de tantos outros que vieram após eles. Que Jesus esteja sempre junto de nós, agora e sempre. Obrigado.